Boa noite a todos. Pessoal. E E aí, tudo professor Theo, certinho? Tudo tudo bem? bom? Tudo jóia. Joia. Eu tô tentando achar aqui um jeito de segurar esse celular. São É. muitos. E aí, professora, vamos só esperar o pessoal Tá? Vamos esperar. entrando aqui na live Tá. e daqui a pouco a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre os assuntos mais pertinentes aí dessa crise que a gente vem vivendo em Vila Velha, né? Tá. Eu vou até olhar aqui. Vamos aqui. A hora que você quiser, você fala. Tá, joia. Gente, deixa eu só acertar aqui a câmera, Eu também tô aqui me pegando com essa câmera. porque não acertar aqui. Gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live. Hoje com a presença ilustre aqui da professora Etel Maciel. Professora, a gente está realizando uma série de lives durante Uhum, esses últimos tempos uhum, e a gente fez, né, um diálogo com praticamente todos os setores da sociedade civil, né? uhum, Começamos um papo com o nosso amigo tio Hilton, na nossa primeira live, falando sobre a perspectiva do movimento social, movimento popular, frente a essa uhum, crise do Covid-19. uhum, Depois a gente fez um papo com o deputado federal Felipe Rigoni, no qual a uhum, gente discutiu as perspectivas no cenário nacional. Depois a gente fez uma conversa com o Max Filho, nosso prefeito de Vila Velha, onde a gente discutiu também as perspectivas no cenário municipal, as ações que a prefeitura estava fazendo. Então a gente pôde conversar sobre vários segmentos da sociedade sobre essa perspectiva do Covid. E hoje a gente recebe ela que possui pós-graduação, ela possui graduação em enfermagem na UFES, né? Depois fez mestrado em enfermagem e saúde pública na Universidade do Rio de Janeiro, doutorado em saúde coletiva e epidemiologia pela Universidade do Rio de Janeiro também, e pós-doutorado em epidemiologia pela Johns Hopkins University. Isso é o nosso currículo da nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, professora Etel, e queria passar a obrigada. palavra já com a pergunta sobre alguma coisa que as pessoas hoje têm tido alguma dúvida referente ao SUS, né? Hoje eu queria que você começasse o nosso papo aqui falando um pouco sobre a importância do SUS e todo esse atendimento que está sendo colocado, sobretudo, às pessoas de baixa renda. Então, nosso boa Sim. noite e queria passar a palavra. Boa noite, Luiz. Olha só, já quero dizer aqui, deixa eu abaixar aqui a câmera, ó, que eu tô com o símbolo do SUS aqui, ó. É, Só para dizer que eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde. Eu acho que desde quando começou a pandemia, os países que tinham sistemas de saúde universais, né, eles tinham uma preparação melhor, né? Então, assim, se a gente pegar Canadá, né, e aí eu não estou falando de estratégia dos governantes, não, estou falando da possibilidade de acesso à população, principalmente aquela, né, que mais precisa. Então, infelizmente, nós já vínhamos de um desfinanciamento bastante importante, né, do Sistema Único de Saúde. Aqui no Espírito Santo, né, entre 2014 e 2015, e continuou, né, até hoje, mas a gente teve, porque os dados que a gente tem econômicos são dessas datas, mas certamente depois da emenda constitucional que instituiu o teto dos o teto gastos, nos isso gastos, ficou né? bem mais evidente, né? Mas entre 2014 e 2015, a gente já teve uma diminuição aí de 60 milhões de reais de repasse do SUS para o nosso estado. Então, isso é um impacto bastante importante, né? Uhum. E certamente com a PEC, esses números vão, os economistas vão falar bem mais, né?
mas nesse momento é um momento muito importante, né, da defesa do Sistema Único de Saúde, da defesa do estado de bem-estar social, porque só nele que a gente consegue efetivamente cuidar de todos, né? Nós estamos diante da maior crise desse século, certamente, considerada aí a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, né? Uma crise em nível global e que provavelmente nós vamos conseguir uma vacina e vamos controlar essa pandemia antes que a gente consiga resolver os impactos na economia, porque eles vão ser muito mais duradouros, né? Então a gente vai precisar também de ter um Estado bem forte para que a gente possa ter medidas de incentivo ao emprego, né? A gente vai precisar de outras ações, então certamente isso vai impactar muito, né? Então, já começando assim, né, e agradecendo. Tá, joia. Né? Inclusive, queria colocar até alguns dados aí para que a gente possa refletir, né, sobre a evolução do investimento, né, como você ressaltou aí, de 2014 para cá. Só até 2014 a gente tinha um investimento anual de 126 bi, 126,5 bi anual no investimento à saúde. De 2014 a 2016, a gente caiu esse número de 126 bi, com B de Brasil, para 122 bi. Né? E em 2019, a gente teve um ligeiro aumento para 128 bi e 400 milhões. Então, analisando esses números, só para poder ressaltar um pouco, né, a queda de investimento que foram colocados nesses anos. Agora, no último ano, a gente teve um pequeno suspiro, né? Como é que você vê essa situação? Ela é bem difícil e também, diz Gustavo, a gente não está considerando o escape, vamos dizer assim, porque do dinheiro que tem, grande parte financia o sistema privado, né? Então, é o próprio Estado financiando a saúde privada. Então, isso também tem que ser considerado, né? Ao invés do Estado abrir, né, novos hospitais, ele tem comprado leitos do setor privado. Então, isso também é um ponto que a gente precisa dizer, né, nesse momento, que não é só a diminuição do investimento, é também a utilização desse dinheiro para financiar o sistema privado. Então, acho que é bem importante. Isso impacta agora, né, no que a gente tem hoje, porque se a gente colocar o número de leitos de UTI, que é onde vão os pacientes mais graves, né, da Covid-19, se a gente colocar esse número de leitos no UTI público e UTI privado, aí a gente vai ter, tipo, mais ou menos, porque teve um aumento, um acréscimo, né, nessa pandemia. Mas a gente tem mais ou menos 57 mil em cada um dos sistemas. Sistema privado, 57 mil leitos de UTI, o sistema público, 57 mil leitos de UTI. No entanto, o sistema público atende muito mais pessoas, né? Então, há uma discussão também, né, nessa pandemia da criação da fila única, que é que o Estado controle e regule todos os leitos. Então, num sistema onde a gente pode chegar ao colapso do serviço de saúde, talvez isso tenha que ser realmente feito. Legal. Queria cumprimentar todo mundo que está assistindo a nossa live hoje aí, grandes amigos presentes, Júlio Bastos, o Ivan entrou aqui agora, mandar um abraço para a Renata, esposa do nosso amigo Luiz Schneider, Clebinho também que está ouvindo a gente aí, um abraço para todo mundo, para todas as lideranças comunitárias que nos acompanham nas redes também, fica a nossa saudação. Professor, vamos trazer um papo, a gente falou isso um pouco do cenário nacional, a importância do SUS, mas vamos trazer o papo um pouco para Vila Velha. Né? A gente sabe que no dia 13 ao dia 15 de maio se iniciou, né, um programa de testes, né, para a Covid, né, e foram divididos em 4 etapas esses testes, né, sendo que a primeira etapa foram feitos, né, por sorteio em 6.670
habitantes do município, né? E a gente percebeu que tem um nível de infecção em torno de 2 mil, Uhum. desculpa, 2%. 2,1%. Uhum. Isso, né? E Uhum. se a gente Uhum. fazer a prospectiva disso em cima da quantidade de habitantes do estado, a gente tem um número de 84.391 casos na doença, Isso, né? isso. Trazendo para Uhum. Vila Velha, nós temos aqui em Vila Velha um acumulado de 1.680 casos, sendo Uhum. desses 1.680, né, Uhum. quase metade localizado na região 1 de Vila Velha, que é a região da Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica, Uhum. Itapuã, Uhum. inclusive mandar Uhum. um abraço para os presidentes comunitários desses bairros. Eu queria que você refletisse comigo os motivos, né, de a gente ter o maior número de casos nesta região de Vila Velha, né? A gente Uhum. conversou com o Max, quando a gente conversou com o prefeito, foram colocadas algumas hipóteses em cima do que a gente achava que poderia ser, mas gostaria de Uhum. ouvir de você aí, o que, que você acha de quase metade dos casos está localizado nessa região de Vila Velha, Que é a região ali da Orla, da, né? da Orla, isso, mas dos bairros mais próximos à praia. Isso. É porque a gente tem que lembrar, Luiz, que a pandemia, mas eu vou te dizer que com esses 800 exames que entraram ontem do LACEN, essa conta já está mudando. E, infelizmente, a pandemia já está entrando para os bairros mais vulneráveis. E a gente precisa se preocupar bastante, inclusive Vila Velha. É, Uhum. o que a gente tem que lembrar é que essa pandemia, ela se iniciou, né? Inclusive Vila Velha foi um dos primeiros casos, né? O primeiro caso do Espírito Santo, de pessoas que vinham de viagem ao exterior, né? Então, eles, aonde a pandemia já estava se iniciando, nesses outros países. Então, essas pessoas chegam aqui, né, infectadas, e elas começam aqui, né, a transmitir a doença. Então, geralmente, as pessoas que vão para o exterior, né, ou a trabalho ou a lazer, porque a gente estava em período de férias aqui, são pessoas que a gente classificadas pelo IBGE aí de classe A e B. Então a pandemia ela se inicia nessas populações, mas agora, né, já tem 2 semanas que a pandemia está fazendo um movimento que a gente chama em epidemiologia de pauperização, quando você vai entrando nos bairros que são mais vulneráveis economicamente, né? Então, está acontecendo isso agora, e também é importante nós pensarmos que, apesar da gente ter um número maior de pessoas infectadas nessa região, não é nessa região que se morre mais, né? Nos bairros mais pobres, eu não sei exatamente essa divisão da região em Vila Velha, que eu acho que é 5, né? Onde estão Isso. né? 4 e 5, que são, não sei exatamente, eu sei que 5 é uma delas, né? Mas nessas regiões a gente está tendo uma mortalidade maior. Então, por quê? Porque essas pessoas já têm uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, elas têm outras doenças de base, né? Então, algumas pessoas são diabéticas, nem sabem que são diabéticas, ou não controlam, ou elas são hipertensas e também não tomam remédio, né, corretamente. Vai pegar o remédio na unidade, às vezes não tem, né? Ou então a unidade só abre no horário de trabalho, ela não consegue ir, aí fica sem tomar o remédio. Então, tem várias condições que ajudam, né, que colaboram para que nesse momento o vírus nessas pessoas tenha uma apresentação mais grave, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a prestar atenção porque isso está acontecendo agora, não só em Vila Velha, em Vitória, na Serra, em todos os municípios da região, né, da Grande Vitória, isso está acontecendo, que é essa entrada do vírus nessas comunidades. Até porque tem um grande É, fluxo, né? Você tem muita gente que trabalha nessas regiões, né, que trabalham na Praia da Costa, né, e que vão, quando retornam para suas casas, né, se infectam ali e levam, então, para as outras comunidades. Então, é assim que a dinâmica acontece, né, infelizmente.
Só a título de curiosidade, né? A região 5 é a região da Grande Terra Vermelha, da Grande Sim, Ponta da Fruta e da Grande Barra do Jucu, né? Essas regiões, e como você falou, tem muita gente que trabalha na Praia da Costa, na região 1, mas mora nessas sim, regiões, né? sim. Então é essa circulação, né, de gente, essa mobilidade de um lado para o outro que vai levando o vírus, né? Porque o vírus tem que ser levado por alguém. Então é essa mobilidade, Aham. essa interação que a gente fala, né? Essa interação entre as pessoas. E É, isso a é gente, bastante preocupante, né? Porque nesses locais é muito mais difícil de você fazer um isolamento, né? É muito mais difícil dessas formas que nós falamos de prevenção, é muito mais difícil que se efetive nesses lugares, né? Então, essa é uma Uhum. preocupação muito grande, muito, muito. E são pessoas também que dependem do SUS. Então, se o Sistema Único de Saúde ele já está na sua capacidade máxima, se você tem um número muito grande de pessoas que são dependentes desse serviço, que vão então necessitar desse serviço, ele vai entrar em colapso, né? Muito mais rápido. Então, isso Inclusive, é uma sobre o coisa. SUS, sobre um parentezinho sobre o SUS aí, queria deixar a minha opinião aqui que o SUS não é só para pobre, né, professora? O SUS Ah, também, o SUS é para todos, né? com Então, certeza, assim, bem, é bem uma, colocado. é uma bandeira que a gente Eu levanta sempre e com certeza e dialogamos nesse sentido. todos nós usamos o SUS todos os dias. Assim, o SUS está na nossa vida, né? Assim, onde você vai. Até a gente pedir uma comida no delivery hoje, você usa o SUS, você está usando a vigilância, porque aquele restaurante, aquele local teve a inspeção, né? Todos nós hoje não temos muitas doenças por causa do SUS, porque nós nos vacinamos, tem o programa de imunização e vários outros programas. Então, É, nós os utilizamos o atendimentos, os SUS atendimentos todos os dias. de alta complexidade, né? Atendimento Sim, do combate à AIDS, né? sim, o nosso programa é reconhecido internacionalmente, né? Então, assim, é um dos melhores programas do mundo. Vamos ver se ele vai resistir aí a esse com, com, governo, mas é, assim, com todos os problemas que a gente está vivendo, né? Ainda assim, se ainda, trata de uma ainda, referência, né? ainda é muito bom. Mas assim, o que eu estou dizendo, e aí acho que você colocou uma coisa interessante, talvez na fala é bom a gente frisar isso, todos nós usamos o SUS. Algumas pessoas dependem exclusivamente do SUS, né? E é com essas pessoas nesse momento, né, que a gente precisa ter uma proteção maior, porque a gente está vendo que a capacidade por tudo isso que a gente falou do investimento, né, ao longo do tempo, ela vai estar mais limitada. Então, a gente tem que reconhecer isso também nesse momento, né? Infelizmente. Agora, professor, a gente teve, né, saudar aí nosso amigo Ícaro, o David Busato também presente na nossa live hoje. Um abraço, Ah, galera, abraço a todo mundo que está vendo a gente aí. Professor, a gente teve um número bem elevado em alguns bairros de Vitória, e aí, comparativamente com Vila Velha, estava mais ou menos no mesmo patamar. aham, Depois, me parece que a coisa desandou e Vila Velha se tornou, né, a cidade com maior sim. nível, né, número de casos. Uhum. Você acha que as medidas de isolamento social para Vila Velha foram mais frouxas? O que você acha que. Porque, assim, Vila Velha e Vitória sempre caminharam junto no mesmo nível, Sim, sim, né? sim. E o que Eu, você acha? Você acha que Vila Velha, Vitória, por exemplo, ela obedeceu mais as medidas de reclusão e Vila Velha ficou mais solto? Teve a ver esse aumento de número de casos com então, essa coisa da reclusão? pode, a gente, assim, eu não tenho elementos para te dizer com certeza agora. Agora a gente começou a monitorar através da movimentação, né, de celulares, o governo está começando a avaliar a movimentação, né? Nesses pontos a gente vai ter dados mais concretos, né? Eu acho que nós tivemos assim, quando a gente olhava o calçadão, né, em Vila Velha, parecia que não estava acontecendo nenhuma pandemia, né? Então assim, e eu não vou dizer que aqui em Vitória não aconteceu não, mas se a gente comparar assim, foi muito maior em Vila Velha. As pessoas assim saíram muito mais.
sem ser para serviços essenciais, entendeu, Luiz? Porque eu acho que isso é importante, porque alguns trabalhadores, né, essenciais vão ter que sair, né? Quem trabalha nas farmácias, quem trabalha no comércio, no supermercado, né? Então, os serviços essenciais, ele tinha que sair. Mas o que a gente estava vendo eram pessoas na rua que não eram para fazer nada essencial, né? Então, talvez essa diferença ela tenha sido importante, né? Eu não teria parâmetros para mensurar qual o impacto real disso, mas quando nós observamos, nós vimos que tinha um aumento grande. Até teve uma polêmica aí com aqueles bloquetes que né, foram colocados na praia, né? Eu acompanhei um Uhum. pouco, porque eu fui aí uma dessas assembleias populares do prefeito, e a gente discutiu isso, né? E eu estava falando da importância do isolamento, e aí foi até um episódio engraçado, né? A gente tem que rir das coisas mais absurdas hoje, né? Porque a gente está num nível de racionalidade que é assim uma coisa Sim. muito impressionante, né? Mas alguém na transmissão lá da audiência pública falou assim, Etel, manda o prefeito fechar a praia, não sei o que, não sei o que. E aí, aquela coisa de algum morador, foi até uma mulher, uma senhora, e aí ele falou, não, eu obedeço, tal, vou fazer tal. E tipo, 2 dias depois a praia colocava os bloquetes. Aí eu comecei a ser atacada nas redes sociais, porque eu estava impedindo as pessoas o direito de ir e vir, porque eu tinha falado para o prefeito colocar o bloquete. Falei assim, gente, olha só, eu até queria ter esse poder, entendeu? Falar assim, porque se eu tivesse esse poder, o que eu diria é o seguinte: fecha tudo por 15 dias, pelo menos, para a gente diminuir a Uhum. transmissão, para a gente poder reduzir isso, para que pessoas não morram, porque para mim, essas mais de 300 pessoas aí não precisavam ter morrido, né? E tem muita gente que não precisava ter morrido. São mortes evitáveis. A gente já sabe como evitar. Então, Assim, é esse nível de racionalidade, né? professor, a gente está, assim, eu às vezes tenho ido ao supermercado e tal, e tenho acompanhado e, assim, ficado um pouco assustado com não acolhimento, né, dessa coisa de reclusão. Os barzinhos, né, em grande parte em Vila Velha, ainda funcionando, né, a prefeitura deu um recado todo cidadão de Uhum. Vila Velha dizendo que a praia, por exemplo, estaria, né, parcialmente fechada. Eu acho que foi isso. Eu acho que isso foi um bom sinal que a prefeitura teve, um sinal de Sim, preocupação, né? sim, Agora, eu concordo. infelizmente, postaram até uma foto que o pessoal estava utilizando aqueles bloquinhos para poder fazer alongamento na praia, entendeu? Gente, Então, assim, então é muito difícil. A gente está num nível de politização, e eu digo assim, a gente está e vivendo uma crise dentro da polarização, né? crise dentro da crise, né? Então, assim, que nesse momento é muito ruim, né? Bastante ruim, infelizmente, como eu estava falando, esse é um nível de racionalidade que as pessoas estão assim. E há uma preocupação, você falou isso no mercado, eu quero colocar uma preocupação, porque como não os shoppings estão fechados, as pessoas estão usando o supermercado como shopping, né? Então, assim, vai a família inteira fazer compras, né? Vai inclusive crianças, idosos. Então, é preciso que a gente diga que o supermercado, gente, é para ir uma pessoa da família, não é entretenimento, não é para fazer aglomeração, né? Então é para você ir fazer a compra e voltar, não é para ficar, né, levando a família, assim, porque as pessoas vão morrer. E eu queria também frisar, Luiz, eu sei que a gente tem um tempo, talvez tenha perguntas aí. Estou olhando aqui, já, Assim, já passaram 25 minutos, gente. é, Então, assim, passa voando. já acabou. E aí, eu ia dizer que é importante a gente frisar essa questão da interação, né, da aglomeração, que precisa ser diminuída, que as pessoas precisam entender isso, que o supermercado não é lugar para isso. E chamar também a atenção
dos cultos, das igrejas, né? Esses locais que, infelizmente, também por uma outra politização, né, foram considerados como serviços essenciais, que no momento não tem assim nenhum cabimento alguém promover cultos onde vão aglomerar pessoas, né? Então, assim, é preciso que o bom senso exista, é preciso que haja, o que eu tenho dito, assim, um ato cristão dos líderes religiosos, que é para pedir para as pessoas ficarem em casa, rezarem, fazer as suas orações, mas que fiquem em casa fazendo isso. E não, que não haja estímulo, e que seja interrompido esses estímulos para que as pessoas se aglomerem em locais, às vezes apertado, com muitas pessoas. Então, é uma preocupação também importante, né, Luiz? Legal. Queria ressaltar a participação do nosso amigo Gustavo Gabriel, um velho amigo, o Pedrão também aí, Renata. Inclusive, a pergunta até da Renata também, que ela me fez a pergunta durante essa semana, que eu até encaixei na pergunta da Rafaela, que é lá do bairro Itaparica, que mandou pelo Instagram a pergunta para a gente, né? É muito um pouco no sentido ainda sobre os testes, professora, né? A Ah, gente tá. sabe que Ah, foi realizado o é, inquérito. a, a primeira fase, né? Uhum. Serão 4 fases, não é isso? Isso. E eu queria que você ressaltasse, né, a importância das instituições que compõem essa pesquisa, né? Porque Tá. ali tem o IBGE, ali tem a UFES, ali tem uma Isso. coordenação formada pelas secretarias Isso. De municipais. Então, então, estadual e municipais. então, assim, eu acredito que não há dúvida, né, a gente não pode colocar em xeque a veracidade dessa pesquisa, né? E a pergunta é muito nesse sentido, né? Qual a importância desse teste e se vai ser Uhum. necessário pela porcentagem que a gente está acompanhando, de dois vírgula um por Uhum. cento, né? Uhum. A gente sabe que para ter um nível seguro aí, a população vai ter 60%, 70% para a gente voltar com as atividades Uhum. normais. Esse Uhum. nível é, nos faz pensar em fazer um lockdown com mais severidade. O que você acha Uhum. sobre isso? Eu considero que esse percentual de 2% ele muda tudo. Ele muda toda a forma como a gente estava pensando a pandemia até aqui. Por exatamente pelo que você falou, a gente vai precisar de mais de 50%, né, de pessoas imunizadas para atingir aquele platô da curva que a gente achava que ia ser uma só. E o que a gente está vendo também e eu estou dizendo que os 2% que nós achamos, ele está dentro do esperado. São Paulo acabou de fazer, também deu 2%. E a Espanha, que acabou de fazer, há 4 dias, achou 5% depois de ter colapsado o serviço de saúde completo, de ter morrido muitas pessoas. E a Espanha teve que fazer uma quarentena, né, muito restritiva. Então, assim, 2% significa que a gente tem 98% de pessoas suscetíveis que podem se contaminar e ter doença muito grave. Então, assim, dentre essas, né? Para a gente fazer. E a gente já está quase no colapso do serviço de saúde. A gente teve aumento de leito, a gente. Essa diminuição da interação serviu para a gente organizar o serviço de saúde. Mas ainda está. A gente está num 80% quase 80% de ocupação dos leitos de UTI, que é uma preocupação. Porque a gente também não tem só Covid, né? A gente tem várias outras doenças ao mesmo tempo Sim. circulando, né? Uhum. E as pessoas precisam de UTI por outras razões. É... E é muito nos chama atenção esses 2%, porque a gente vai precisar de medidas mais restritivas. Porque se com 2% nós já estamos quase no limite, a gente não vai aguentar mais muito. Então a gente precisa impedir essa cadeia de transmissão. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que parar restritivamente por aí uns 15 dias para diminuir essa taxa de reprodução ou taxa de contágio que a gente diz, e para que a gente possa pensar depois em um plano de convivência.
mas eu não acredito que a gente possa permanecer como nós estamos por mais 2 semanas. Não acredito, porque a gente já está com uma velocidade de transmissão, né, ou taxa de reprodução, taxa de contágio, tem várias traduções, de 1,89. A gente vai calcular o próximo amanhã, porque a gente fecha toda sexta-feira, a gente está fechando. Então, amanhã a gente já tem a nova dessa semana. Mas 1,89 é muita coisa. Quer dizer assim, a gente está transmitindo muito ainda. O ideal é que essa taxa ficasse abaixo de 1. Então, significa que a transmissão, a cadeia de transmissão, ela está muito ativa. E isso, muitas pessoas vão morrer que não precisariam morrer. Então, essa é a principal coisa. E as pessoas estão me perguntando, a universidade vai voltar, a escola vai voltar. Olha só, e é muito duro ter que dizer isso, mas eu não acredito que a gente tenha ano letivo, mas eu não acredito que a gente tenha, porque assim, sem uma vacina, e a gente só com 2%, a gente está vendo o que aconteceu. Se a gente tiver uma abertura muito grande, a nossa segunda onda vai ser muito grave, vão ter muitas pessoas morrendo. Então, e pessoas que não precisariam, né? E é importante a gente falar duas coisas que eu queria dizer, dos dados agora, das pessoas que morreram no Espírito Santo, tá? 40% delas não estavam em grupo de risco nenhum. Isso é muita coisa. E também é importante dizer que todas, a não ser aquelas que estavam na instituição de longa permanência, né? Todas que morreram, elas tiveram acesso ao UTI, elas foram internadas, elas foram para o UTI, elas receberam o tratamento e elas morreram. Então, assim, é muito grave isso, porque a gente está falando de alguém morrer de algo que não precisaria. Então, assim, nós precisamos entender isso. Não é o fato de que vai ter leito de UTI que vai garantir minha sobrevivência. Porque a gente está vendo aí, as pessoas foram internadas, elas foram entubadas, elas chegaram em UTI e elas morreram mesmo assim. Então, sem um remédio, né, efetivo, não é isso que está... Né, essa coisa. Vai ser até pergunta para daqui a pouco. Não é isso aí, tá? Mas, assim, remédio efetivo, remédio que realmente funcione e tal. É grave, né? Nós estamos num estado de emergência. Então, primeiro as pessoas têm que entender isso. O que é isso? É um estado de emergência em saúde pública. É um decreto que é a 5ª vez que é usado no mundo, tá? É quando a gente diz, a gente está num estado de exceção. Tudo que está acontecendo agora, assim, nossa geração, né? A gente só poderia ter vivido isso se a gente tivesse mais de 102 anos hoje, né? Então, assim, nós não fomos preparados para responder a esse tipo de emergência, né? Eu digo a população. Diferente um pouco dos chineses, que já estão habituados a ter grandes epidemias de surtos respiratórios, né? A gente já vê assim como os asiáticos usam máscara em todo lugar que eles vão, assim, já é um hábito cultural. Por quê? Porque eles estão preparados para responder à emergência. A gente não, as emergências respiratórias, né? Nós não temos esse hábito. Então, assim, o que a gente está avaliando até é que as pessoas até aderiram à máscara mais rápido do que a gente pensou que isso fosse acontecer, porque não é fácil você mudar comportamento, né? Mudar comportamento é difícil. Então, você ia me fazer uma pergunta. Não, foi justamente sobre isso, sobre a questão desses testes, né? Queria até corroborar aqui com a Renata. A Renata, durante os comentários aqui, pediu para saber como é que está a nossa curva. Renata, a nossa curva está em 1.604 casos aqui em Vila Velha, né? E essa pesquisa, né, o pessoal pode procurar um pouco mais de saber como é que está acontecendo essa pesquisa. Está sendo feito por várias instituições de respeitabilíssimo lugar dentro do Espírito Santo, e a gente chega ao número de 84.391 infectados. Mandar um abraço também para a Luciene Gozer também, que está acompanhando a gente aí, nossa grande companheira.
E para o Clebinho, que está acompanhando, chegou agora também, está acompanhando a gente. Professora, essa aqui é uma pergunta do nosso amigo Vitão. Vitão aqui do bairro Soteco, ele é um dos diretores da associação aqui do bairro e fez a seguinte pergunta, né? Com a mudança do protocolo da cloroquina, né? Agora você vai poder usar ela no início, né? De todos os sintomas e tudo mais. Como é que isso pode causar um problema na ponta? Assim, eu digo, um presidente dando uma de médico e receitando, né, medicamentos para a população. Como é que isso pode agravar o nosso quadro que a gente está vivendo hoje, né, de muitos casos? Se alguém contasse pra gente há 2 meses atrás, 3 meses, é inacreditável. Não tem, eu acho que nós estamos num estado de racionalidade que é difícil. A gente tem até dificuldade de entender e de processar o que está acontecendo, né? Primeiro que só quem pode receitar algum medicamento é o médico, né? Assim, isso é lei, né? Nossa lei é isso. Então não é um decreto presidencial, nada disso vai fazer nenhuma mudança. Hoje, várias associações médicas já se manifestaram, né, contrária a esse decreto, né? E também algumas dessas associações estão querendo recorrer ao STF pela irregularidade dessa ação, né, presidencial, até colocando em risco a vida de muitas pessoas, porque nós sabemos que esses medicamentos eles causam efeitos adversos importantes. Toda pessoa que toma esse medicamento, ela é monitorada, entendeu? Então, ela tem que ser monitorada. E aí, no nível de absurdo, inclusive, ainda bem, né, que quando isso começou, esse remédio passou a ser controlado, porque as pessoas estavam comprando na farmácia, assim, né? E existem pessoas que tomam esse medicamento para controlar outras doenças, como lúpus, eritematoso e outras doenças que precisam e que já não estavam encontrando mais o remédio, né? Então, os estudos que estão aí, não existe nenhuma evidência científica da melhora, e nós trabalhamos com a primeira coisa, o primeiro princípio da área da saúde, eu sou enfermeira, é você não causar dano a nenhum paciente. Então, a primeira coisa, né, o primeiro seu juramento é não causar dano. E depois, se você puder fazer alguma coisa para melhorar, você tem que fazer, mas o primeiro é não causar dano. Então, assim, Entendi. sabendo que o medicamento tem vários efeitos colaterais, causam danos, causam morte até. Então, a pessoa pode não morrer da Covid, mas ela morre, né, dos efeitos colaterais. Então, é muito grave isso, e a gente tem que dizer que esse medicamento ele só deve ser tomado sob orientação médica, porque o médico vai poder dizer se você, no seu caso específico, se isso vai ter alguma ajuda para o seu caso ou não. O que nós estamos vendo é que até o momento não há evidências científicas de que haja algum efeito. Por enquanto, agora a gente não tem nada, a gente não tem nenhum medicamento que tenha efeito sobre esse vírus específico. O remédio agora é a reclusão social, não é isso? Exatamente. O remédio é a gente impedir essa transmissão, porque também nós não sabemos por que algumas pessoas, quando se infectam, vão desenvolver uma doença grave e outras não. Esse mecanismo a gente ainda não sabe. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, houve muita mortalidade entre jovens abaixo de 30 anos que infartaram, porque o vírus causou uma doença trombólica, que a gente fala, né? Uma doença de coagulação, que não tinha nada a ver com a doença respiratória que a gente estava pensando. Então, tem muitas coisas que a gente não conhece, e por isso é importante
nós entendermos. Existe grupo de risco? Existe. Existe pessoas que estão mais propensas a desenvolver uma doença mais grave? Existe. Mas nós temos um número muito importante, mais da metade também, um pouco mais da metade, um pouco menos da metade, que não tem nenhuma comorbidade e que desenvolve essa doença grave. Então, é importante a gente destacar isso para que as pessoas entendam que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente não sabe, a gente ainda não sabe por que que alguém vai desenvolver essa doença grave e outros não vão sentir nada, entendeu? Então, assim, a maioria, para nossa sorte, né? A maioria das pessoas tem uma doença leve, né? Mas aquelas que têm uma doença grave é um número muito grande ainda. Então, assim, que colapsa o sistema. Então, é Legal. isso. Professora, então, muito nesse sentido, né, já que a gente não tem um medicamento efetivo para isso, Uhum, eu queria que a gente pensasse aqui, né, refletisse junto, em algumas medidas, né, porque hoje a gente está à frente do Conselho Comunitário de Vila Velha, que é a uhum, entidade que colegia todas as associações de moradores, movimentos comunitários uhum, e movimentos populares da cidade. uhum, E assim, queria muito que você, né, dialogasse também com os líderes comunitários que estão vendo a gente aqui hoje. No papel do líder comunitário, a gente lá atrás começou uma campanha de uhum, arrecadação de alimentos, tomando todos os cuidados com a questão da saúde, todos os protocolos de saúde sim, sendo sim, observados, sim. Uhum, né? E assim, a gente ficou meio que atônito em toda essa questão que está acontecendo, né? Assim, né, a gente tinha um confronto de ideias nos setores dos governos federal e estadual, então péssimo. não houve por parte da gente uma centralização das nossas Uhum, ações, e uhum, assim, a gente procurou praticamente agir de acordo com a nossa própria vontade, né? Digamos assim, uhum, com a força do nosso colegiado, com a força das comunidades, a gente começou a se movimentar, né? Então a gente começou, muito bom isso. quem tiver acompanhando pode lá e no Instagram é @Conselho Comunitário de Vila Velha e no Uhum, Facebook CCVV Conselho Comunitário de Vila Velha e lá ter as informações dessa campanha de arrecadação de alimentos uhum, uhum, e produtos de higiene pessoal, no qual a gente está destinando às famílias mais necessitadas de cada bairro. A uhum. gente sabe que, mais do que isso, eu não sei que os líderes comunitários poderiam estar fazendo. Mas eu queria que você pensasse junto comigo Você aqui refletir. Uhum. numa mensagem de esperança, né? Já finalizando a nossa live aqui, já 43 minutos, já está indo, Passou tá rápido. voando o tempo, É, mas eu queria é, que a senhora deixasse aqui para a gente a mensagem de esperança para os líderes comunitários, né? Nessa campanha de solidariedade que a gente está uhum, uhum, movimentando, mas uhum, além disso, a mensagem que o líder pode confortar, né, o seu cidadão do bairro, o pessoal que procura eles, enfim, o que a eu gente pode acho, falar para os líderes comunitários? eu acho que o trabalho dos líderes comunitários, ele é de extrema necessidade nesse momento. Esse momento de grave crise, né? Essa pandemia que está mudando a nossa vida. Os líderes comunitários, porque como eles são conhecidos, como eles são referências, eles podem ajudar primeiro com informação, Luiz, porque assim as fake news, infelizmente, né, são terríveis. Então, eu acho que o líder comunitário ele tem essa penetração, né, nos lugares que ele pode ajudar a melhorar a informação, a qualificar essa informação, né, até porque ele conhece também as pessoas. A outra coisa que é muito importante que ele faça junto com a saúde da família, do município, encontrar, né, quem são as referências, como que ele pode falar para a pessoa, olha, na casa ali, 22, né, tem uma pessoa com síndrome gripal, né, como que ele pode articular melhor essa questão da saúde da família, da atenção primária com a comunidade.
Então, eu acho que ele pode potencializar essas ações também. Porque como ele Uhum. identifica as pessoas, como ele sabe, ele pode saber mais onde tem alguém que está doente, e ele pode orientar também se tem alguém com síndrome gripal naquela casa, para que a pessoa avise o empregador, né, no caso de estar empregado, para que ela não se locomova com sintomas de síndrome gripal. Porque uma das coisas que a gente encontrou no inquérito, que chamou bastante atenção, eu queria dizer aqui, é que as pessoas que estavam positivas no inquérito, elas não sabiam que estavam positivas, nenhuma delas. E a faixa etária que a gente encontrou foi de 21 a 41 anos, quer dizer, são as pessoas que se movimentam na comunidade. Aí Uhum. é muito importante que essas pessoas reconheçam que elas estão com algum sintoma, que elas estão doentes e que elas não se movimentem nesse período, entendeu? Professora, Então, só assim, uma aspas, isso aí, uma quantidade muito grande da sim, porcentagem de mulheres, né? muito, muito. Aí a gente tem que fazer a referência que as mulheres são aquelas que ficam mais em casa, elas estão mais em casa. Então, quando uma pesquisa é um inquérito domiciliar, a gente vai na casa, a gente Ah, já sim, espera que sim. tenham mais mulheres, entendeu? Já é um Aham, número esperado. sim, Mas percentualmente, elas que estavam mais positivas também, porque quando a gente entra na casa, a gente sorteia quem vai ser examinado. Tem um aplicativo, o aplicativo tem 5 pessoas aqui, eu coloco o nome das 5 pessoas, eu sorteio e na hora, então, eu escolho quem vai ser examinado, quem vai ser avaliado lá. No caso de dar positivo, eticamente, nós temos que fazer de todas da casa. Então, isso foi feito, né? E aí, para garantir, né, eticamente, que a gente não pode, com um positivo, deixar de testar os outros. Então, então, é muito importante que os líderes possam informar melhor todas as pessoas da comunidade, e aí com alto-falante, não sei, tem várias possibilidades que podem ser feitas, mas assim, se você está com algum sintoma de gripe, se você está com alguma dificuldade de respirar, se está com dificuldade de respirar, você tem que correr para o serviço de saúde. Mas se você está com a síndrome gripal, se você está com algum sintoma, você precisa primeiro, não se locomover, avisar seu empregador, ficar a 14 dias e procurar um serviço de saúde. Porque mesmo que você não esteja no grupo de risco para ser testado, você, né, vai estar lá cadastrado que é um suspeito da Covid-19. E aí tem que ter um acompanhamento melhor. E aí eu acho sim. que é Aí, importante os líderes se envolverem nessa ação também comunitária, né? e eu te posso falar, professora, eles estão se envolvendo muito Sim, mais na vontade eu sei. do que propriamente na informação direta por parte dos governos. Mas eu Uhum, posso falar com muita propriedade, professora. Quando um cidadão do bairro tem um problema, ele não vai bater na porta do prefeito, ele não vai bater na porta do secretário, ele não vai bater na porta do governador, não vai bater na porta do presidente. Ela vai bater na porta do líder comunitário, entendeu? por isso que é importante. E a gente Por na isso que o ponta líder é que tem a importante. responsabilidade, né? O líder é muito importante. Então, eu penso assim: se os líderes precisarem de formação no assunto, nós da universidade, a gente está disposto a ajudar nesse sentido. Então, assim, precisa de informação, eu preciso saber disso, o que eu tenho que fazer. Isso a gente está se mobilizando para fazer, entendeu? Com vários coletivos também, de vários municípios aqui da Grande Vitória, porque na minha concepção, é isso que vai mudar, porque são locais onde o Estado não vai entrar, mas o líder vai estar lá, os coletivos vão estar lá e eles vão conseguir falar com essas pessoas, né? Inclusive, professor, eu queria colocar à disposição o Conselho Comunitário de Vila Velha e as associações de moradores e os movimentos comunitários, né? A Renata está colocando um comentário aqui, né? Para passar um pente fino no bairro. Renata, eu tenho passado de carro no bairro, tenho mandado o pessoal do barzinho para Da casa, casa. tenho gritado, vai para casa, gente, Uhum, entendeu? Tenho feito minha parte. Mas, é isso. professora, é isso. Assim, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje. Queria agradecer também a equipe que movimentou essa live também, que fez os contatos, o David Busato, o Aldrin, o Rafael Breda, o Ramon,
o Matheus, o Preto, o Marcelo, que são grandes amigos desde sempre, estiveram com a gente e fizeram o contato contigo. A gente teve a oportunidade de conhecer lá no longínquo ano 2011, no nosso projeto de extensão chamado Coletivo Caleidoscópio. Por sinal, até hoje a gente o pessoal tem um programa na rádio lá chamado Dialeto Urbano, né? O tempo passou, mas o coletivo ainda se manteve, mesmo a gente mesmo a gente tendo saindo da universidade. Tenho boas lembranças, né? Na época da UFES, né? Quando a gente trabalhava junto, fazia os projetos em conjunto, trabalhava quando você era a nossa vice-reitora e depois, infelizmente, foi a mais votada, mas você continua sendo a nossa reitora do coração. Tá certo, Obrigada, professora? Assim, Luiz. queria Obrigada. agradecer a sua presença e fiquei muito feliz de a gente ter informado, né, todo mundo que está ouvindo a gente e vendo a gente, e também fazer essa mensagem chegar em todos os líderes comunitários e associações de moradores. Sim, só para finalizar, Luiz, para dizer para todo mundo, isso vai passar, gente. A gente já passou por um monte de pandemia ao longo da história, vai passar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, precisa ajudar a informar, para mudar o comportamento mesmo. Então, Luiz, obrigada. Tchau. Tchau, todo mundo. Valeu, professora. Obrigada, valeu, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Pedro, Ivan, um abraço a todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau.